Meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Nós vamos, nessa noite, nesse estudo bíblico, participando, mesmo que à distância, né, você aí vendo esse vídeo, nós vamos participar juntos nessa noite, aprendendo um pouco a respeito daquilo que a palavra do Senhor nos diz. Mas, para a gente iniciar, eu quero te convidar a abrir o seu inário, né, no hino de número 14. Aliás, hino de número 21 do nosso inário, Louvo ao Deus de Abraão. Ele está com a letra um pouco diferente, mas dá para você acompanhar aqui também pelo slide, tá bom? Vamos louvar ao nosso Deus? Amém. Vamos abrir então a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 22, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 19. Vamos acompanhar a leitura desse texto. Diz assim: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão,
Este lhe respondeu: Eis-me aqui. E acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. E deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste na minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, conduza-nos com o teu Espírito, para que, ó Deus, nós possamos entender, ó Deus, a tua palavra e aplique, ó Deus, no nosso coração, através da ação do Espírito. E, ó Deus, que a cada dia nós possamos conhecer mais quem o Senhor é. Abençoe-nos, ó Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Para que a gente entenda esse texto, nós precisamos voltar um pouco. Nós precisamos compreender todo o contexto. Nós temos aqui Abraão, que nós conhecemos a sua história. Ele nasceu em Ur dos Caldeus, onde vivia o seu pai, o Terá, e os irmãos Naor e Harã. E ele se casou com Sarai. Por ocasião da morte de Harã, ele se mudou com a esposa e o pai e o sobrinho para Harã, também, que era uma cidade. E lá foi onde Terá faleceu, que era o seu pai. Quando ele tinha 75 anos, ele partiu com o seu sobrinho e deixaram ali Harã e mudaram-se. Foram mudando paulatinamente. A Bíblia fala de Siquém, eles foram até Betel e depois chegaram até Canaã. Até digno de nota quando a gente olha para toda essa história, lá em 2 Crônicas, 20, verso 7, que diz que Abraão era chamado amigo de Deus. Mas há aqui um acontecimento que é decisivo,
que é bem conhecido com esse nome, Akedah. Akedah, na verdade, é um termo que os rabinos usavam em referência a essa história, né, que foi extraída da palavra hebraica, né, que se traduz por amarrar. Né? Então, a Akedah, ela é uma história que permeia muito a história do povo judeu, né? E muitos, né, utilizam esses termos para algumas aplicações que muitas vezes não condizem com a história que está sendo contada aqui. Mas é uma história que faz parte da história do povo de Deus e que de geração em geração nós contamos, só que na maioria das vezes ela é desconectada e, e fica apenas uma história no Antigo Testamento e para muitos uma história estranha. Como que um Deus pode pedir algo assim? Um Deus que é amoroso, um Deus que é bondoso, pode pedir que o seu pai pudesse imolar ou matar o seu único filho em sacrifício. Mas tudo isso só faz sentido quando a gente compreende toda a história. E a história toda está se desenvolvendo nesse contexto aliancista, né? E apontando para o dia em que esse sacrifício se realizaria. Né? Nós temos sim toda a história de Abraão, todo o cenário ali com Isaac, todas essas coisas, mas essa história ela não tem um fim ou aplicações apenas nela, né? Eu tirar lições dela, né? Da gente sacrificar ou fazer alguma coisa para Deus, nada disso o texto está mostrando. Esse é um texto descritivo, né? Ou seja, ele tem normas, tem algumas situações aqui no texto, mas é um texto descritivo e, como eu já disse, ele aponta para algo maior. Portanto, muitas vezes quando se tira algumas lições, a gente corre o risco de sermos bem reducionistas e tirarmos lições que de fato não contém no texto. Mas esse texto nos ensina muito na nossa caminhada, na nossa trajetória cristã, né? E, portanto, nessa busca nossa de conhecermos a Deus. Assim, nós vamos entender um pouco e tiramos algumas lições desse texto. A primeira coisa, esse texto nos fala a respeito de fé. E na nossa caminhada nós sabemos que a palavra de Deus ela repete várias vezes que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus nos mostra que a fé é algo distinto daquilo que a maior parte das pessoas conhecem, principalmente mesmo quando nós falamos a respeito de fé, as pessoas elas têm uma fé que não se relaciona exatamente com o conceito que a palavra de Deus nos diz. Nós nos relacionamos com Deus pela fé e aqui nós vamos perceber que é algo desconectado no sentido de nossas, daquilo que é sensorial, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente pega. Então, a fé está relacionada à fusão do invisível com o visível. E quando nos entregamos a um ato de fé, abrimos mão de exercer nós mesmos o controle, abandonamos a confirmação sensorial. Ou seja, eu não estou vendo, né, eu não estou ouvindo, né, eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio, porque eu creio naquele que está comandando todas as coisas. E se a gente olhar para a história, né, para a história de vida de Abraão, nós vamos perceber que essa é a maneira como ele age. Ele recebe ali uma orientação de Deus e ele vai, né? Mesmo indo para algum lugar que ele não conhecia e que ele não sabia o que estava por vir. Portanto, essa palavra fé, né, quando a palavra de Deus nos fala a respeito de Abraão, que ele era uma pessoa de fé, alguém que escutava a Deus e obedecia com a sua vida, o texto fala que creu, está relacionado à fé. Fé é o substantivo, crê é o verbo. Traduzem as palavras, uma palavra na mesma raiz do original hebraico, né, que é amã. É usada uma só vez aqui na história, ela é usada na vida de Abraão, lá no capítulo 15, verso 6, diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado ou imputado como justiça. Né? E, portanto, quando a gente olha a vida de Abraão,
nós vamos percebendo exatamente como que Deus age, né? E é isso que nós aprendemos. E Deus nos chama a viver assim pela fé. Nós vamos percebendo nos verbos do texto, desde o capítulo 12, que começa a história de Abraão, que diz que ele partiu, no capítulo 12. Depois ele fala, chegaram, atravessou, prosseguiu. Ele vai sempre andando de acordo com a vontade de Deus e de acordo com aquilo que Deus manda que ele faça. É claro que no meio de tudo isso a gente vai perceber que Abraão, ele não era alguém acima da média, né, ou alguém bem diferente de nós. A gente vai perceber que ao longo dessa caminhada, né, dessa peregrinação, ele titubeia algumas vezes, ele de alguma forma ele tenta mudar aquilo que Deus tinha determinado para ele, né, mas a gente vai perceber que aqui também há um ato de Deus que sustenta a sua fé, que faz com que ele obedeça. Né? Então, nós temos que entender isso nas Escrituras, porque muitas vezes a gente acha que nós temos que ter fé como Davi. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Quando a gente olha para o texto lá de Davi e Golias, e a gente pega aquele texto isoladamente, a gente olha assim e fala, poxa vida, eu não teria coragem que Davi teve. Eu não teria essa coragem, como que eu ia chegar diante do gigante com as pedras na mão? Isso é apenas uma historiazinha. Quando a gente não olha todo o contexto, a gente tem essa falsa impressão que é apenas uma história com fundo moral. Se você caminhar nessa história um pouco antes, você vai perceber que quando Davi foi ungido, né, por Samuel, diz o texto que o Espírito de Deus se apossou de Davi. O texto diz lá, o Espírito de Deus se apossou de Davi. Portanto, atos de fé, esses atos, né, isso também é obra de Deus na nossa vida. Portanto, disso a gente não pode vangloriar. A gente já percebeu que muitas vezes as pessoas batem no peito e falam, olha, se tem uma coisa que eu, né, garanto, eu tenho fé. Eu sou uma pessoa de fé. Quando a gente conhece as Escrituras, a gente não vai falar isso. Nós vamos falar sempre, olha, eu louvo a Deus porque Ele tem colocado a fé em meu coração, porque a fé vem dele. Né? Se você olha para a história de Sansão, você vai ver que os atos dele também, o texto diz, o Espírito de Deus se apossou de Sansão e ele fazia tudo aquilo ali. Portanto, a gente vai olhando as Escrituras e vendo que a vida de Abraão é uma vida direcionada por Deus, a caminhada também. Portanto, a nossa fé, ela é algo que é produzido também por Deus. É Deus que nos capacita a ter fé. Então, nós não podemos bater nunca no peito e falar, eu sou uma pessoa de fé. Porque se nós temos, é porque Deus tem agido em nós, como fez com Abraão. E a gente vai vendo que em vários atos na vida de Abraão, como eu já disse, ele titubeia muitas vezes e ele tenta fazer do jeito dele, né? E sempre dá errado, mas Deus está ali, sempre também agindo com graça e com misericórdia. Aqui, então, a gente aprende, quando a gente olha para o sacrifício, o verso de número 2, o texto diz, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Esse texto eu acho interessante que ele repete, ele vai repetindo a ideia, porque vocês vão lembrar que Abraão já tinha um filho, Ismael, né? Mas o texto ele repete, e ele fala, pega teu filho. E ele diz, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Sacrifício aqui desmascara a fantasia espiritual e mostra que se tratava de uma fé de fachada, o que é uma fé de fachada. Abraão era veterano nesse negócio de sacrifício. Se você olhar, depois de deixar Ur e Arã, a primeira atividade que cita em relação a ele consistia em construir altares sobre os quais oferecia sacrifício. Você vai ter um altar em Siquém, em Betel e em Hebron.
Em cada altar, ele aprendia um pouco mais, aprofundava um pouco no seu discernimento de Deus, em contraposição com a sua voluntariosidade inata, aquilo que ele fazia, aquilo que muitas vezes ele tentava agir para dar um jeitinho na história, né? A autogratificação, mas também um contraponto com o mundo que ele vivia, a antifé dos imponentes zigurates ali da terra de Ur, né? Que aquelas torres, né? Que para eles era uma forma deles chegarem até Deus. E isso a gente vai vendo na vida de Abraão, que ele vai se esvaziando ao longo, né, dessa caminhada, né, por meio de em cada um desses sacrifícios que aponta para essa realidade aliancista. A gente vai ver cada dia mais Abraão se esvaziando. É interessante notar as respostas dele. Né? Deixa eu voltar aqui um pouco. As respostas de Abraão àquilo que Deus estava fazendo, propondo a ele. Né? E assim a gente olha mais adiante. No verso 1, de novo, você vai ver que uma prova, né, depois de um sacrifício, ele diz, né, que Deus colocou Abraão à prova. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Essa é uma palavra que Abraão vai repetindo, eis-me aqui. Então, quando você chega agora aqui na prova, ou na Akedah, você vai perceber que isso não vem num vácuo. Há inúmeros altares construídos por Canaã ali. Ele vem andando e Abraão vem no caminho centenas de quilômetros ali desde Ur, passando ali por Arã, extremo sul de Berseba. São altares construídos. Ali você vai ver a história de Ló, do sobrinho dele, do dízimo pago a Melquisedeque, da visão aqui aliancista, sacrifício, a concepção e nascimento de Ismael. A segunda visão aliancista, o rito da circuncisão, que nela foi ordenado, a hospitalidade aos estrangeiros, lá no Carvalhos, né, de Manre, e a intercessão por Sodoma e Gomorra, o drama de Agar e Ismael, tudo isso está conduzindo a Akedah do Monte Moriá, sempre em viagem, sempre numa peregrinação. A gente vai vendo ao longo dessa história essa sequência e dá para perceber que Abraão estava sempre caminhando, estava sempre andando. São 100 anos aqui sendo contados aqui de história e, e esse texto agora que nós estamos, ele cobre 3 dias, se você notar no texto, são 3 dias aqui, né, e vem sendo contado, os diálogos são curtos, Abraão responde, depois Ismael fala, Abraão responde, né, sempre diálogos bem curtos. Mas aqui a gente vai percebendo algo bem mais profundo. Né? Nós estamos vendo algo que é extremamente importante nos nossos dias. Religião e espiritualidade é um poço sem fundo que falseia a fé, gerando ilusão. Então, uma das coisas que Deus permite que aconteça na nossa vida são as provas, ou provações. A prova não é exatamente, a gente vai entendendo que quanto mais somos provados, mais nós conhecemos quem Deus é. Então, prova não é algo que você vai se tornar no sentido, falar assim, olha, eu sou um crente já extremamente provado, porque quanto mais somos provados, mais nos humilhamos, mais entendemos quem nós somos e conhecemos quem Deus é. Mas tudo isso para nos mostrar que aquilo que nós estamos vivendo, o cristianismo que nós pregamos, o evangelho que nós pregamos, isso não é religiosidade, isso não é espiritualidade vazia para dar apenas um sentido qualquer à sua vida. Mas isso é algo que é real, é verdadeiro. E nós vamos entendendo que a nossa caminhada aqui se assemelha à caminhada de Abraão. Nós também estamos caminhando. Né? E para olhar para esse texto, e concluindo aqui essa nossa meditação nessa noite, eu quero só destacar aqui uma queda, ou esse sacrifício não é isolado,
não é num texto sem contexto. É o resumo de uma longa vida de reorientação, desde Ur, né, até o Monte Moriá, deixando aqui a autoexaltação, exaltação para abraçar a capacitação divina. Toda uma história, portanto, não é apenas essa história isolada, é uma caminhada toda de uma vida, mas essa história tem um apontamento maior. Milhares de anos depois, um pai ele entregou seu filho e ele foi morto. Nós sabemos disso, né? Ele era o cordeiro. Todo aquele cenário apontava para isso. Portanto, hoje a nossa caminhada ela faz sentido, nós somos provados, mas com certeza em Cristo nós somos mais que vencedores. É isso que a palavra de Deus nos diz. Certamente ocupou lugar de destaque aqui quando Paulo olha muito para essa história de Abraão, ele cita muito em Romanos e Coríntios também, mas ele diz, olha, não sobreveio a você tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que possam suportar. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Um dia Cristo Jesus foi morto. E nós, por causa dessa morte e da ressurreição de Cristo, nós temos sentido na nossa caminhada. Somos provados, sim, mas Ele está conosco. Ele está conosco. E nós podemos encher o nosso coração de alegria, que um dia tudo vai passar. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque nós fazemos parte dessa história. E a nossa vida também não é desconectada de realidade, porque nós sabemos que nós fazemos parte desse povo. Nós somos contados com o crente Abraão. Que Deus abençoe sua vida, que Deus nos conduza, nos fortaleça e lembre-se, na sua jornada, Deus está conosco. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, ó Deus, porque a tua palavra, ela traz alento à nossa vida. Obrigado, Deus, porque nós fazemos parte da história desse povo. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos escolheu. Obrigado porque o Senhor é que coloca a fé no nosso coração. Diante das provas, diante, ó Deus, das dificuldades, ajuda-nos, ó Deus, a respondermos como Abraão. Eis-me aqui. Que nós possamos estar sempre diante do Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.